Olá, meu nome é Érica e preciso contar isso para alguém. Não porque eu queira reviver, mas porque agora, finalmente, consigo falar sem que a voz fale. Consigo olhar para trás e ver tudo com nitidez, sem aquela névoa que antes cobria cada memória, cada momento em que eu deveria ter percebido, mas não percebi. Ou fingi que não percebi, sei lá. Vou começar pelo começo. Não pelo dia em que tudo desmoronou. Esse dia você já conhece, está no título dessa história toda. Vou começar um pouco antes, porque é importante entender como eu cheguei até ali. Como eu me transformei naquela mulher que acordou e viu o marido fazendo as malas sem nem ao menos baixar a voz, sem nem ao menos tentar esconder. Eu trabalhava como editora de vídeos freelancer. Nada muito glamuroso, sabe? Passava os dias na frente do computador, montando material para empresas, criando conteúdo para canais do YouTube, editando casamentos, aniversários, essas coisas. Era um trabalho que eu gostava, que me dava liberdade de horário e me permitia ficar em casa. Júnior sempre disse que isso era bom, que assim eu podia cuidar melhor da nossa rotina, da nossa casa. Na época, eu acreditei que era elogio. A gente morava num apartamento de 2 quartos no bairro do Red Ramos. Nada muito especial, mas era nosso. Ou pelo menos eu achava que era. Eu cuidava de tudo: limpeza, comida, contas, organização. Júnior trabalhava numa empresa de logística, saía cedo e voltava tarde. Ou pelo menos era isso que ele dizia. Tinha uma caneca na nossa cozinha. Uma caneca boba, dessas de porcelana branca com uma frase motivacional escrita em dourado. Hoje é um bom dia para recomeçar. Eu tinha ganhado de presente de uma cliente anos atrás, quando terminei um projeto especialmente difícil. Guardei aquela caneca com carinho, usava todo dia para tomar meu café da manhã. Parece besteira, mas aquele objeto me acompanhou em cada momento importante. Estava lá quando recebi a notícia de que tinha conseguido meu primeiro cliente grande. Estava lá quando eu e Júnior assinamos o contrato do apartamento. Estava lá em todas as manhãs silenciosas, quando eu acordava sozinha porque ele já tinha saído. As coisas começaram a mudar faz uns 6 meses. Não de forma escancarada, não com gritos ou acusações. Começou de um jeito quase imperceptível, daquele tipo que faz você questionar se está sendo paranoica ou se realmente está acontecendo alguma coisa. Júnior começou a chegar mais tarde. Não todo dia, mas com frequência suficiente para eu notar. Quando eu perguntava, ele tinha sempre uma explicação pronta. Reunião que se estendeu, problema com cliente, trânsito impossível. Eu aceitava, claro. Por que não aceitaria? Ele nunca tinha me dado motivo para duvidar antes. Depois vieram os fins de semana. Ele começou a marcar compromissos sem me avisar, a sair com amigos que eu nunca tinha ouvido falar, a dizer que precisava resolver coisas urgentes no sábado de manhã. Eu ficava em casa, editando meus vídeos, esperando que ele voltasse para a gente fazer alguma coisa juntos. Às vezes, ele voltava tão tarde que nem fazia mais sentido sair. Eu tentava conversar. Perguntava se estava tudo bem, se ele estava feliz, se tinha alguma coisa que eu pudesse fazer diferente. Ele me olhava com aquela expressão cansada e dizia que eu estava exagerando, que ele só estava estressado com o trabalho, que eu precisava parar de inventar problema onde não existia. Érica, você fica aí o dia inteiro mexendo no computador. Não tem noção de como é o mundo lá fora, como as coisas estão difíceis. Ele falava, e sempre com aquele tom que fazia parecer que ele estava sendo paciente comigo, que estava me explicando algo óbvio que eu deveria entender sozinha. Eu comecei a me sentir pequena. Não sei explicar direito, mas era como se eu estivesse diminuindo aos poucos, como se cada resposta dele tirasse um pedaço de mim. Comecei a me desculpar mais, a tentar agradar mais, a fazer tudo certinho para que ele não tivesse do que reclamar. Cozinhava os pratos que ele gostava, deixava a casa impecável, tentava não reclamar quando ele chegava tarde, não fazia perguntas demais. Achei que se eu fosse perfeita, ele voltaria a me olhar do jeito que olhava antes. Do jeito que eu me lembrava dele olhando, pelo menos. Foi mais ou menos nessa época que Destiny apareceu na conversa. Júnior mencionou ela de passagem, disse que era uma colega nova do trabalho que estava ajudando ele com um projeto importante. Falou o nome dela com naturalidade, como se fosse só mais uma pessoa no escritório, nada demais. A Destiny é bem competente. Ele comentou uma noite durante o jantar. Ela entende logo de primeira, não preciso ficar explicando as coisas 1000 vezes. Eu não pensei muito nisso na hora.
Fiz algum comentário neutro, algo como: que bom que você tem uma parceira de trabalho eficiente, e mudei de assunto. Mas a forma como ele falou o nome dela ficou ecoando. Tinha uma leveza ali, um interesse que eu não via há tempos quando ele falava comigo. Os dias foram passando e o nome Destiny começou a aparecer mais. Sempre em contextos profissionais, sempre com explicações plausíveis. Ela tinha dado uma ideia boa numa reunião. Ela tinha resolvido um problema complicado. Ela tinha ficado até mais tarde ajudando ele a terminar um relatório. Uma noite, eu estava na cama mexendo no celular quando Júnior saiu do banho. O telefone dele estava em cima da mesinha de cabeceira e a tela acendeu com uma notificação. Não era minha intenção olhar, juro, mas estava ali, bem na minha linha de visão, e eu vi. Era uma mensagem dela. Destiny. Estou com saudade. Amanhã a gente se vê? Meu estômago fez uma coisa estranha. Não foi exatamente uma revirada. Foi mais como um vazio súbito, como se alguém tivesse sugado tudo de dentro de mim e deixado só um espaço oco. Fiquei olhando para a tela até ela apagar, tentando processar, tentando encontrar uma explicação inocente para aquilo. Júnior voltou do banheiro e pegou o celular sem nem olhar para mim. Digitou alguma coisa rápido, com um sorriso pequeno nos lábios, e colocou o aparelho no silencioso antes de deitar. Trabalho? Eu perguntei, e minha voz saiu mais fraca do que eu queria. É, ele respondeu já se virando para o outro lado. Dorme, Érica. Amanhã eu preciso acordar cedo. Eu fiquei acordada a noite inteira, literalmente. Fiquei olhando para o teto, ouvindo a respiração dele ficando pesada, regular, tranquila. Fiquei pensando se eu tinha visto errado, se tinha interpretado mal. Estou com saudade. Podia significar várias coisas, não é? Podia ser saudade de trabalhar junto, saudade de um projeto anterior, saudade de, sei lá. Mas eu sabia. No fundo, naquele lugar que a gente tenta ignorar porque é mais fácil fingir que não existe, eu sabia exatamente o que aquela mensagem significava. Nos dias seguintes, eu me peguei fazendo coisas que nunca achei que faria. Prestava atenção em cada movimento dele, em cada vez que ele pegava o telefone, em cada vez que ele sorria sem motivo aparente. Tentava ver a tela quando ele digitava, tentava ouvir as ligações quando ele falava mais baixo. Me sentia horrível. Me sentia como aquelas mulheres que eu via em filmes, desesperadas, investigando, perdendo a dignidade. Mas não conseguia parar. Era mais forte do que eu. Júnior começou a sair mais. Muito mais. Sempre com desculpas prontas, sempre com aquele tom de "você não vai entender porque não trabalha fora de verdade". Ele nunca falou isso com essas palavras, mas estava implícito. Estava em cada olhar impaciente, em cada suspiro quando eu tentava iniciar uma conversa. Uma tarde, eu terminei um projeto mais cedo e resolvi fazer algo especial. Fui no mercado, comprei os ingredientes preferidos dele, passei a tarde toda preparando um jantar elaborado. Arrumei a mesa bonita, acendi velas, coloquei uma música suave. Quando ele chegou, eu estava pronta com um vestido que fazia tempo que não usava, maquiagem leve, sorriso nervoso. Ele olhou para a mesa, olhou para mim e franziu a testa. "O que é isso?" perguntou, e não tinha carinho na voz. Tinha aborrecimento. "Pensei em fazer algo diferente", eu disse, tentando manter o tom leve. "Faz tempo que a gente não janta junto direito." Ele tirou o paletó, jogou no sofá e foi direto para o quarto sem nem se sentar. "Não estou com fome, Érica. Comi alguma coisa no trabalho." Fiquei ali parada, olhando para a mesa que tinha arrumado com tanto cuidado, para a comida que tinha demorado horas para fazer, para as velas que estavam derretendo devagar. Apaguei tudo. Guardei a comida, tirei o vestido e chorei no banho com a água quente caindo, abafando qualquer som que eu pudesse fazer. Não sei se você já se sentiu invisível para alguém que deveria te ver mais do que qualquer outra pessoa. É uma sensação estranha, porque a pessoa está ali, na mesma casa, no mesmo espaço, mas é como se você fosse transparente, como se você não importasse o suficiente para merecer nenhum olhar. As semanas foram passando e eu fui me acostumando com a indiferença dele, ou pelo menos tentando me acostumar. Tinha dias que eu quase conseguia. Focava no trabalho, nos projetos, nas edições. Ficava horas escolhendo a música perfeita para o vídeo, ajustando cada transição, cada cor. Era o único lugar onde eu ainda me sentia competente, onde eu ainda tinha algum controle.
Mas tinha outros dias em que eu olhava para nossa casa, para nossa vida, e não reconhecia mais nada. Tudo parecia falso, encenado, como se eu estivesse vivendo numa versão errada da minha própria existência. Júnior mal falava comigo. Quando falava, eram coisas práticas. A conta de luz estava na mesa, o chuveiro estava com problema, tinha que ligar para o síndico. Nunca mais falamos sobre nós. Nunca mais falamos sobre qualquer coisa que importasse de verdade. Eu tentei mesmo. Sentei do lado dele uma noite e disse que a gente precisava conversar, que alguma coisa estava errada, que eu sentia que ele estava distante. Ele nem tirou os olhos do celular. Você é muito dramática, Érica. Foi tudo o que ele disse. Sempre foi. Eu queria gritar, queria sacudir ele, queria fazer ele me olhar de verdade e explicar o que tinha acontecido com a gente. Mas não fiz nada disso. Levantei, fui para o quarto e fingi que estava dormindo quando ele deitou, horas depois. Foi numa quinta-feira que eu vi os dois juntos. Eu tinha ido até o centro resolver umas coisas do banco, assinar uns documentos de um contrato novo que eu tinha conseguido. Estava voltando para casa quando vi o carro dele estacionado na frente de um restaurante. Não era um lugar que a gente costumava ir, era meio longe do caminho dele e do trabalho. Eu deveria ter seguido em frente. Deveria ter ido embora, mas não consegui. Atravessei a rua e olhei pela vitrine do restaurante. Eles estavam lá, Júnior e uma mulher que eu nunca tinha visto pessoalmente, mas que eu sabia, com absoluta certeza, que era Destiny. Ela era bonita, muito bonita. Cabelo liso e escuro caindo perfeitamente sobre os ombros, sorriso fácil, gestos delicados. Estava falando alguma coisa e Júnior ria, realmente ria, daquele jeito que eu não via fazia meses. Ele tocou a mão dela sobre a mesa. Foi um toque rápido, casual até, mas tinha tanta intimidade ali que doeu mais do que qualquer grito poderia doer. Fiquei ali parada, do outro lado do vidro como uma idiota. Fiquei vendo meu marido com outra mulher, vendo ele ser feliz, vendo ele ser a versão dele que eu achava que estava escondida, mas que na verdade estava guardada. Guardada para ela. Voltei para casa, não sei nem como. Foi tudo meio automático. Entrar no ônibus, descer no ponto certo, subir os 3 lances de escada até nosso apartamento, abrir a porta. Sentei no sofá e fiquei ali, só olhando para a parede, tentando organizar meus pensamentos. Ele chegou tarde naquela noite. Muito tarde. Entrou fazendo barulho, sem nem tentar ser discreto. Onde você estava? Eu perguntei, e minha voz estava estranhamente calma. Reunião. Ele respondeu tirando os sapatos. Já falei que ia ter reunião hoje. Você estava num restaurante. Eu disse. Ele parou. Olhou para mim pela primeira vez em semanas. Realmente olhou e tinha raiva ali. Você está me seguindo agora, Érica? Virou isso? Uma mulher desesperada que segue o marido? Eu não estava te seguindo. Eu te vi. E daí? Não posso almoçar mais? Preciso pedir autorização? Com quem você estava? Ele riu. Foi uma risada curta, sem humor. Com um colega de trabalho, mas não é da sua conta. Era uma mulher, Júnior. E daí se era? Mulher não pode ser colega de trabalho? Você é tão... Ele não terminou a frase. Só balançou a cabeça como se eu fosse um caso perdido e foi pro quarto. Eu fiquei lá no sofá. Não chorei. Não consegui. Era como se as lágrimas estivessem todas presas em algum lugar dentro de mim, pesadas demais para sair. Os dias que se seguiram foram estranhos. Júnior ficou ainda mais distante, se é que isso era possível. Mal dormia em casa. Chegava de madrugada, saía de madrugada, e nos breves momentos em que cruzávamos, ele me olhava com um misto de irritação e desprezo. Sim, desprezo, como se minha existência fosse um inconveniente na vida dele. Eu parei de tentar. Parei de fazer perguntas, parei de esperar por ele, parei de arrumar jantares especiais. Só continuei existindo ali, no mesmo espaço, como dois estranhos que por acaso moravam no mesmo lugar. Foi numa segunda-feira que tudo desmoronou. Ou melhor, foi quando tudo que já estava desmoronado finalmente caiu por completo. Acordei cedo, como sempre. Fui até a cozinha, peguei minha caneca, aquela com a frase motivacional. Preparei meu café. Ainda estava escuro lá fora, aquela escuridão pesada de antes do sol nascer.
A casa estava silenciosa e por um segundo breve e idiota, eu senti paz. Então ouvi os passos dele no corredor. Não eram passos normais de quem está saindo para o trabalho. Eram passos decididos, rápidos. Levantei e fui até o quarto. Júnior estava fazendo as malas. Não estava jogando as coisas de qualquer jeito. Estava organizando cuidadosamente, dobrando as roupas, separando o que era dele. Tinha uma mochila grande aberta na cama, e ele ia e voltava do guarda-roupa, enchendo ela meticulosamente. O que você está fazendo? Perguntei, mas minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ele nem olhou para mim. Continuou dobrando uma camisa, colocando dentro da mala. Cansei de você, ele disse, e a voz dele estava tão casual que parecia que estava falando sobre o tempo. Vou morar com alguém que realmente me valoriza. Eu fiquei ali parada. Tentei processar as palavras, mas era como se elas não fizessem sentido, como se ele estivesse falando em outra língua. Como assim? Foi tudo que consegui dizer. Ele fechou a mochila, jogou ela nas costas e finalmente me olhou. E não tinha nada ali. Nenhum arrependimento, nenhuma dúvida, nenhum resto de carinho. Só uma impaciência fria. Significa exatamente o que eu disse, Erika. Cansei. Cansei de voltar para essa casa e te ver aqui, com essa cara de cachorro abandonado. Cansei de fingir que ainda sinto alguma coisa por você. Apontou para o corredor em direção à sala. Ela está me esperando. Eu não precisei perguntar quem. Sabia quem era. Mas mesmo assim, segui ele até a sala num transe, como se meu corpo estivesse funcionando independente da minha vontade. Destiny estava lá, sentada no meu sofá, mexendo no celular, com uma expressão entediada. Quando nos viu, ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, controlado, mas tinha Vitória ali. Tinha tanta Vitória que me fez sentir enjoada. Oi, ela disse, e a voz era suave, educada até. Desculpa aparecer assim, mas o Júnior estava demorando e eu tenho um compromisso mais tarde. Eu não respondi, não consegui. Fiquei só olhando para ela, para o meu marido ao lado dela, para a cena toda que parecia irreal demais para ser verdade. Júnior pegou mais algumas coisas que estavam em cima da estante. Documentos, um carregador, fones de ouvido. Cada movimento dele era tranquilo, sem pressa, como se estivesse apenas saindo para trabalhar e fosse voltar no fim do dia. Eu já organizei a mudança das minhas coisas grandes. Ele disse, olhando para mim com aquela expressão de quem está explicando algo óbvio. Vou voltar no fim de semana para buscar. Você não precisa estar aqui se não quiser. Júnior, espera. Eu consegui dizer, e odiava como minha voz estava falhando. A gente pode conversar sobre isso, pode? Não tem nada para conversar, Erika. Ele me cortou. Acabou. Acabou faz tempo, aliás. Só demorei para ter coragem de sair. Destiny levantou do sofá, ajeitou a bolsa no ombro. Ela era alta, magra, usava roupas que pareciam caras. Tudo nela parecia confiante, no lugar certo. A gente tem que ir, ela disse para Júnior, com um tom de quem está sendo educada, mas tem pressa. Ele acenou com a cabeça e caminhou em direção à porta. Eu fiquei ali, no meio da minha sala, vendo ele ir embora com outra mulher como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando ele passou por mim, nem olhou. Mas Destiny olhou. Me olhou de cima a baixo, bem rápido, e naquele olhar tinha tudo. Pena, desprezo, curiosidade. Como se ela estivesse avaliando o que Júnior estava deixando para trás e chegando à conclusão de que não era muita coisa. Tchau, ela disse, e soou quase cordial. A porta se fechou. Não bateu. Júnior fechou ela com cuidado, sem fazer barulho. Eu fiquei ali, no silêncio do apartamento, ouvindo os passos dele se afastando pelo corredor, descendo a escada. Ouvi o carro ligar lá embaixo, ouvi o barulho do motor se afastando, e então finalmente consegui me mexer. Voltei para a cozinha cambaleando, como se tivesse levado um soco. Minha caneca ainda estava na mesa, com o café pela metade. Hoje é um bom dia para recomeçar, dizia a frase dourada. Eu segurei aquela caneca com as duas mãos. E pela primeira vez em meses, chorei. Chorei de um jeito feio, alto, molhando o rosto todo, o peito doendo, a respiração falhando. Chorei tudo que tinha segurado, tudo que tinha tentado controlar. Não sei quanto tempo fiquei ali.
O dia clareou lá fora, o sol nasceu e eu continuava sentada na cozinha, abraçada na caneca, chorando até não ter mais lágrimas. Quando finalmente parei, quando finalmente consegui respirar direito, olhei para o relógio. Eram 10 horas da manhã. Júnior tinha ido embora fazia 3 horas. 3 horas que pareciam uma vida inteira. Peguei meu celular. Tinha um monte de mensagens de clientes, prazos, cobranças. A vida lá fora continuava, indiferente ao fato de que a minha tinha acabado de desabar. Tentei responder algumas mensagens, mas não conseguia me concentrar. As palavras embaralhavam, não faziam sentido. Desisti, deixei o celular de lado e fiquei só olhando para o nada. Foi assim que as horas passaram. Eu sentada naquela cozinha, tentando entender o que tinha acontecido, tentando encontrar o momento exato em que tudo tinha dado errado. Tinha sido quando ele conheceu Destiny? Tinha sido antes disso? Tinha sido algo que eu fiz? Algo que eu não fiz? Minha cabeça girava em círculos, procurando respostas que não existiam. 3 da tarde. O celular tocou. Eu olhei para a tela e era ele. Júnior. Meu primeiro instinto foi atender na hora, desesperada por qualquer coisa que ele tivesse para dizer. Mas minha mão travou antes de apertar o botão verde. Respirei fundo. Atendi. Alô? Minha voz saiu rouca de tanto chorar. Érica! A voz dele estava diferente, estava desesperada. Érica, pelo amor de Deus, você precisa me ajudar. Eu não disse nada, só esperei. Volta, ele disse e estava quase gritando. Eu preciso que você volte. Que você. Que a gente converse. Eu cometi um erro. O que aconteceu, Júnior? Perguntei e minha voz estava estranhamente calma. Calma demais. Ela. Ela esvaziou minha conta. Ele falou e agora estava chorando, realmente chorando. A Destiny, ela tinha acesso ao meu celular, ela viu meus dados bancários, ela transferiu tudo. Todo o dinheiro, Érica, eu não tenho mais nada. E ela sumiu. Mudou o número, saiu do apartamento, simplesmente sumiu. Eu fiquei em silêncio, processando, tentando sentir alguma coisa além daquele vazio estranho que tinha tomado conta de mim. Você está me ouvindo? Ele perguntou, a voz aguda de desespero. Érica, por favor, eu preciso de você. A gente sempre se ajudou, lembra? A gente é casado. Eu sei que errei, eu sei, mas você é minha mulher, você tem que me ajudar. Olhei para a caneca na minha frente. Hoje é um bom dia para recomeçar. Érica! Ele gritou no telefone. Fala alguma coisa. E então, sem pensar muito, sem planejar, sem dramatizar, eu simplesmente desliguei. Apertei o botão vermelho e desliguei na cara dele. O telefone voltou a tocar. 10 vezes, 15, 20. Eu só ficava olhando o nome dele piscando na tela, sentindo nada. Um vazio imenso onde deveria ter raiva, dor, satisfação. Não sentia nada. Bloqueei o número. Simples assim. Levantei da cadeira, tomei um banho demorado, me vesti, arrumei o cabelo, sentei no computador e respondi todos os e-mails dos clientes, todos os pedidos de orçamento, todas as mensagens que estavam esperando. E então fiz algo que não fazia havia meses. Editei um dos meus próprios vídeos. Não era um projeto de cliente, era algo meu. Uma montagem que estava guardada, um material que eu tinha filmado do céu na janela, das nuvens se movendo, da luz mudando. Passei horas ajustando cada corte, cada transição, colocando uma música suave de fundo. Quando terminei, já era noite. Olhei para o resultado final e pela primeira vez naquele dia horrível, senti algo que não era dor. Era paz. Uma paz pequena, frágil, mas real. Os dias que se seguiram foram estranhos. Júnior tentou me contatar de outros números, mandou mensagens pelo WhatsApp de telefones desconhecidos, até apareceu na porta do prédio uma vez. Eu não abri. Avisei o porteiro que não queria receber visitas dele. Ele insistiu por uma semana, depois 2. As mensagens foram ficando cada vez mais desesperadas, mais raivosas, alternando entre súplicas e acusações. Dizia que eu era uma pessoa horrível, que estava deixando ele na mão quando ele mais precisava, que eu era fria, calculista, vingativa.
Eu li cada mensagem com aquele mesmo vazio de antes, e então bloqueei cada número novo que ele arranjava. Um mês depois da sua saída, Júnior apareceu para buscar o resto das coisas dele, como tinha prometido. Eu não estava em casa, deixei as chaves com o porteiro, pedi para minha amiga Luciana ficar lá para supervisionar, para ter certeza de que ele ia levar só o que era dele. Luciana me ligou no meio da tarde. Érica, ele está. Ela hesitou. Ele está mal, tipo, realmente mal. Chegou de ônibus, está usando roupa velha, parece que não dorme faz dias. Ok, eu disse. Só isso? Ok? Só isso. Quando voltei para o apartamento naquela noite, tudo que era dele tinha sumido. Havia espaços vazios no guarda-roupa, na estante, no banheiro. A casa parecia maior, mais leve. Luciana tinha deixado um bilhete na mesa da cozinha. Ele tentou conversar comigo, pediu para eu te convencer a falar com ele. Não prometi nada. Ele chorou muito. Saiu carregando as coisas na mochila mesmo, não tinha ninguém para ajudar. Beijo grande. Tô aqui se precisar. Guardei o bilhete e comecei a redecorar o apartamento na minha cabeça. Tirar aquela cor da parede da sala que eu nunca tinha gostado, que Júnior tinha insistido. Mudar a disposição dos móveis. Transformar o quarto de hóspedes em um escritório de verdade, com uma mesa grande, iluminação adequada, espaço para trabalhar direito. Nos meses seguintes foi exatamente isso que fiz. Pintei as paredes de um tom suave de bege. Comprei móveis novos, plantas, quadros que eu gostava. Investi em equipamento melhor para o meu trabalho. Comecei a aceitar projetos maiores, mais desafiadores. As pessoas perguntavam sobre Júnior. Conhecidos, vizinhos, até alguns clientes que sabiam que eu era casada. Eu dizia a verdade, simples e direta. A gente se separou. Nada de explicações dramáticas, nada de vitimização. Só um fato. A mãe dele ligou uma vez. Disse que ele estava morando com uns amigos, que tinha perdido tudo, que estava precisando de ajuda. Pediu com aquela voz chorosa se eu não podia pelo menos conversar com ele, ajudar ele a se reerguer. Sinto muito pelo que ele está passando. Eu disse, e era verdade. Não sentia raiva, não sentia alegria com o sofrimento dele. Só sentia distância. Mas não posso ajudar. Mas você é mulher dele, ela insistiu. Era, corrigi. E antes de tudo desmoronar, ele fez questão de deixar bem claro que não queria mais ter nada comigo. Então estou respeitando a decisão dele. Desliguei antes que ela pudesse continuar. Recebi uma mensagem de Destiny uns 4 meses depois. Veio de um perfil do Instagram que eu nem sabia que existia. Ela estava marcada em fotos de uma praia no Nordeste, usando roupas caras, óculos de sol importados, sorrindo para a câmera. Na mensagem, ela dizia que não tinha nada pessoal contra mim, que tinha sido só business, que Júnior era um homem fraco que facilitou tudo. Ele entregou os dados bancários praticamente de bandeja. Ela escreveu: "Eu só aproveitei a oportunidade. Faria de novo." Não respondi, só bloqueei o perfil. Aquele vazio estranho que eu tinha sentido no início foi, aos poucos, sendo preenchido com outras coisas. Trabalho, claro, mas também hobbies que eu tinha abandonado. Voltei a ler, coisa que adorava e não fazia havia anos. Comecei a fazer caminhadas de manhã cedo. Arrumei tempo para visitar minha mãe mais vezes. Fiz amizade com a vizinha do apartamento de cima, a Silvana. Ela era separada também. Trabalhava como enfermeira. Tinha uns 40 e poucos anos e um senso de humor seco que me fazia rir. A gente começou a tomar café juntas aos sábados de manhã. Foi numa dessas manhãs, uns 6 meses depois de tudo, que ela me perguntou diretamente: "Você está feliz?" Pensei na resposta. Realmente pensei. "Estou em paz." Eu disse finalmente. "Acho que é melhor que felicidade." Ela assentiu, como se entendesse perfeitamente. Teve uma tarde que eu estava editando um casamento, um daqueles vídeos emocionais cheios de lágrimas felizes e juras de amor eterno. Antigamente, isso me faria revirar os olhos, me faria sentir amarga. Mas naquele dia, eu só editei com cuidado, com atenção, querendo que ficasse bonito para o casal. Porque a história deles não era a minha, o amor deles não era o meu. E estava tudo bem. Teve um dia, devia fazer uns 8 meses de toda aquela história, que eu estava passando pelo centro e vi Júnior.
Ele estava num ponto de ônibus, com uma sacola do supermercado, parecendo cansado, magro demais. O cabelo mais comprido, desgrenhado. Nada a ver com o homem meticuloso que tinha morado comigo. Nossos olhares se cruzaram. Por um segundo, só um segundo breve, vi esperança nos olhos dele. Como se eu fosse parar, como se eu fosse falar com ele, como se houvesse alguma chance. Eu desviei o olhar e continuei andando. Não acelerei o passo, não saí correndo. Só continuei no meu ritmo normal, como se tivesse visto um desconhecido qualquer. Senti quando ele me chamou. Não ouvi as palavras exatas porque eu estava de fone, mas vi o movimento, vi ele dar um passo na minha direção. Não parei. Não tirei o fone. Não olhei para trás. Cheguei em casa, preparei um chá, sentei na minha poltrona nova, aquela que eu tinha comprado para colocar perto da janela, e fiquei só olhando para a rua lá embaixo. As pessoas passando, os carros, a vida acontecendo. E pela primeira vez, genuinamente não senti falta dele. Não senti falta do que a gente tinha. Não senti falta nem da versão idealizada do que eu achava que a gente era. A canecas ainda estava na cozinha. Eu ainda usava ela todo dia. Mas agora a frase, hoje é um bom dia para recomeçar, não era mais uma ironia dolorosa. Era só uma frase. Às vezes verdadeira, às vezes não. E estava tudo bem. Um ano depois daquele dia horrível, eu estava dirigindo meu trabalho numa direção que nunca tinha imaginado. Tinha conseguido uns clientes corporativos grandes, estava ganhando bem, tinha até contratado uma assistente freelancer para me ajudar com a demanda. Minha vida não era perfeita. Tinha dias difíceis, tinha noites solitárias, tinha momentos em que eu me pegava pensando no que poderia ter sido diferente. Mas tinha muito mais momentos em que eu acordava e estava genuinamente contente com a vida que estava construindo. Uma vida que era minha, só minha, sem ter que me moldar a expectativas de ninguém. Luciana me ligou numa quarta-feira de tarde. Você precisa saber de uma coisa, ela disse sem rodeios. Não porque eu acho que você deveria fazer algo a respeito, mas porque você tem direito de saber. Fala. Pedi, já meio desconfiada. O Júnior tentou entrar em contato comigo. Queria saber de você, se você estava bem, se tinha conhecido alguém. Eu disse que não era da minha conta e que ele deveria parar de tentar saber da sua vida. Ok, eu disse. Obrigada por me avisar. Tem mais. Ela hesitou. Ele está tentando reorganizar a vida. Conseguiu um emprego, está morando sozinho agora. E ele falou que queria te pedir desculpas, formalmente, que precisava fazer isso para poder seguir em frente. Eu fiquei em silêncio, processando. O que você acha que eu deveria fazer? Perguntei. Não sei. Luciana respondeu honestamente. Depende de você. Depende do que você sente, do que você precisa. Desliguei e fiquei pensando, por horas, dias na verdade. Será que eu precisava ouvir um pedido de desculpas dele? Será que isso mudaria alguma coisa? Será que traria algum tipo de encerramento que eu ainda não tinha? A resposta que encontrei foi: não. Eu não precisava das desculpas dele. Não precisava do arrependimento dele. Não precisava de nada que viesse dele. Já tinha encontrado meu encerramento. Já tinha encontrado minha paz. E não foi através dele. Foi através de mim mesma, do trabalho que fiz para me reconstruir, das escolhas que fiz para seguir em frente. Mandei uma mensagem para Luciana. Se ele perguntar de novo, diz que estou bem, só isso, e pede para ele parar de procurar notícias minhas. Ela respondeu com um emoji de joinha. Foi mais ou menos nessa época que conheci o Daniel. Não foi nada de cinema, nada dramático. Ele era fotógrafo, a gente foi apresentado por um cliente em comum. Começamos a trabalhar juntos em alguns projetos. Ele era gentil, simples assim. Gentil de um jeito natural, sem segundas intenções, sem cobranças. A gente começou a tomar café depois das reuniões de trabalho, a conversar sobre coisas aleatórias, a trocar indicações de filmes e livros. Não forcei nada. Não tentei transformar em algo que não era. Só deixei acontecer, no tempo que tinha que acontecer. Um dia ele perguntou se eu queria sair para jantar. Não como reunião de trabalho, mas como um encontro de verdade. Eu disse que sim, foi bom. Simples e bom. A gente conversou, riu, dividiu uma sobremesa. No final da noite, ele me deixou em casa e só deu um beijo na minha testa. Eu gostei muito de hoje, ele disse. Podemos repetir? Podemos, respondi. E foi assim.
Sem pressão, sem expectativas absurdas, sem promessas grandiosas. Só duas pessoas conhecendo uma a outra, construindo algo novo, sem pressa. Daniel nunca perguntou muito sobre o meu casamento. Sabia que eu era separada, que tinha sido difícil, mas não cavou fundo. Respeitava meu espaço, meu tempo. 2 anos depois daquele dia terrível, eu estava sentada na minha cozinha reformada, tomando café na minha caneca de sempre, quando o celular tocou. Era um número desconhecido. Normalmente eu não atenderia, mas algo me fez atender. Alô? Érica. Era a voz de Júnior, mais velha, mais cansada, mas ainda reconhecível. Por favor, não desliga. Eu não desliguei, mas também não disse nada. Eu sei que você não me deve nada. Ele continuou. Sei que você tem todo o direito de me odiar, mas eu precisava. Eu precisava te dizer que sinto muito. De verdade. Pelo que fiz, por como eu fui, por tudo. Fiquei em silêncio, ouvindo. Eu não espero que você me perdoe, ele disse, e a voz estava falhando. Não espero que você queira me ver ou conversar comigo de novo. Só precisava que você soubesse que eu reconheço o tamanho da minha estupidez, o tamanho do que eu joguei fora. Está falando de mim ou do dinheiro? Perguntei, e não tinha raiva na minha voz. Era curiosidade genuína. Ele deu uma risada amarga. De você. Sempre de você. O dinheiro eu recupero. Eu perdi para sempre. Isso é verdade, concordei. Você está. Você está bem? Ele perguntou com cuidado. Estou, respondi, e era verdade absoluta. Conheceu alguém? Isso não é mais da sua conta, Júnior. Ele ficou quieto por um momento. Você está certa. Desculpa, eu. Eu vou deixar você em paz agora. De verdade. Só queria que você soubesse que eu sinto muito e que você merecia muito melhor do que eu te dei. Nisso a gente concorda, eu disse, e não foi cruel. Foi só honesto. Tchau, Érica. Tchau, Júnior. Desliguei. Olhei para a caneca na minha frente, para a cozinha iluminada pelo sol da manhã, para a vida que eu tinha construído do zero. E então, pela última vez, chorei por aquele casamento. Mas não foram lágrimas de tristeza, foram lágrimas de libertação final, de encerramento verdadeiro. Quando Daniel chegou mais tarde para a gente ir ao cinema, ele notou que meus olhos estavam inchados. Está tudo bem? Perguntou preocupado. Está, eu disse, pegando minha bolsa. Está tudo muito bem. E estava mesmo. Hoje, quando olho para trás, ainda consigo sentir a dor daqueles dias. Ainda consigo lembrar da sensação de ver meu marido indo embora com outra mulher, da humilhação, do vazio que tomou conta de mim. Mas também consigo ver tudo que veio depois. A força que descobri em mim mesma, a vida que construí, as escolhas que fiz. Consigo ver que aquele dia horrível, aquela manhã terrível, foi o início de algo novo. Não foi fácil. Teve dias que eu quis desistir, que eu quis ligar para Júnior e aceitar ele de volta só para não estar sozinha. Teve noites que eu chorei até dormir, manhãs que acordei sem vontade de levantar. Mas levantei. Todos os dias eu levantei, e cada dia que passava, ficava um pouco mais fácil, um pouco mais leve, um pouco mais meu. A caneca continua na minha cozinha. Hoje é um bom dia para recomeçar. Alguns dias eu acredito nisso mais do que outros. Alguns dias eu só tomo meu café e sigo em frente. Mas todo dia, sem exceção, eu agradeço por ter tido a força de desligar aquele telefone. Por ter tido a dignidade de não voltar atrás. Por ter escolhido eu mesma, mesmo quando era essa escolha mais difícil. Porque no fim, não foi sobre ele ter perdido tudo. Não foi sobre a vingança de Destiny. Não foi sobre ele ter se arrependido ou não. Foi sobre eu ter encontrado a mim mesma de novo. Sobre eu ter reconstruído minha vida nos meus próprios termos. Sobre eu ter aprendido que não preciso de ninguém para me completar, para me validar, para me fazer sentir que tenho valor. E essa foi a melhor lição que eu poderia ter aprendido. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!